Vamos lá, pessoal. Movimento circular uniforme e hoje vamos falar das fórmulas propriamente. A gente estava aprendendo alguns conceitos, algumas grandezas novas e agora a gente vai usar essas grandezas e vamos compor as fórmulas que descrevem um movimento circular uniforme, ok? Bem, a ideia é a seguinte. O movimento circular uniforme, ele é um movimento difícil. Por quê? Ele é o primeiro movimento que vocês estão tendo contato aonde eu posso fazer uma descrição usando uma fórmula que parece translação, parece um movimento retilíneo uniforme. Eu posso usar essa fórmula dentro do movimento circular uniforme? Posso. Pior que eu posso. Por quê? Se eu souber, por exemplo, quanto vale o tamanho da pista completo, a pista tem 100 metros e eu estou com uma velocidade de 20 metros por segundo. Eu posso colocar aqui, ó, posição inicial 0, mais velocidade de 20 metros por segundo, um tempo. E aí, a cada vez que aqui bater 100, eu sei que é uma volta. Então, quando aqui bater 200, é 2 voltas. 300, 3 voltas. Então, essa fórmula aqui, que é do movimento retilíneo uniforme, dá para a gente usar no movimento circular uniforme. Mas qual é a meta para esse estudo do movimento circular uniforme? É a gente perceber que nem sempre a gente sabe o tamanho da pista, ok? Quando a gente não sabe o tamanho da pista, ao invés de dizer quantos metros eu andei para fazer a volta completa, eu simplesmente digo quantos graus eu completei. Eu completei 360 graus. Completei uma volta. Só que, ao invés de falar de graus, a gente vai para o sistema internacional. Então, eu falo quantos radianos eu completei dessa volta. Quando eu falo, ó, eu completei um 2π, quer dizer que eu dei uma volta completa. 2π é igual a uma volta completa. Ah, eu completei π radianos, ou seja, eu completei meia volta. Se 2π é uma volta completa, π é meia volta, ok? Então a gente pode separar aqui assim, ó. Aqui é 0, aqui é π, certo? E aqui também seria 2π. O 0 e o 2π estão no mesmo lugar. Então aqui seria π sobre 2 e por aí vai, certo? Só que a gente vai, o movimento circular, ele dá esse trabalho porque a gente vai ter que aprender a ficar transitando entre as informações que nos é oferecida. Então, primeiro, temos essa expressão aqui que é do movimento retilíneo uniforme. Essa expressão a gente pode usar muitas das vezes. Então, ela faz parte também do movimento retilíneo uniforme. Só que existe uma versão dela especificamente para a rotação, que é quando eu mudo essas grandezas para a versão de rotação, uma versão de movimento circular, onde o S0... coloquei 2 S0 aqui, agora que eu vi. S final. Onde o S final, na verdade, vai ser θ final é igual ao θ inicial mais, no lugar de V, eu vou ter ômega vezes o tempo, ok? Então, essas fórmulas elas se parecem muito. Qual é a diferença de uma para outra? Essa aqui, a gente não precisa saber qual é o tamanho, o comprimento da pista, ok? Então, olha só, como é que a gente utiliza esta fórmula? Seria o caso de eu ter posição inicial, eu tenho um objeto aqui, ó, com uma posição inicial de 40 graus. Aí eu coloco aqui 40, mas digamos que ele ande 20 graus a cada segundo. Aí eu coloco aqui 20. E com isso, se eu tenho um 40 aqui e o 20, aí eu passo a ter uma função. Lembra da nossa ideia de função? Que conforme eu escolher valores diferentes para tempo, eu acho qual vai ser a minha posição final, certo? Então, essa aqui também é uma fórmula do movimento circular uniforme. Ela basicamente é a fórmula do movimento retilíneo uniforme para a rotação. Vou até apagar aqui, senão quem pega assim no meio do vídeo acha que isso aqui está referente de baixo. Então, movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme, ambas as formas têm utilidade sim dentro do movimento circular uniforme. Bem, além dessas duas, existem outras relações muito importantes. Uma delas é a seguinte, é a transformação. Como a gente consegue sair da questão do movimento retilíneo para o circular, existe uma relação que liga essas duas coisas. O que eu quero dizer? Que se eu tenho uma grandeza de translação, por exemplo, se eu tenho uma velocidade de um objeto, a velocidade em metros por segundo, eu consigo dizer quantos graus ele faz por segundo para uma dada pista.
Então, eu consigo converter a velocidade em ômega. Eu consigo converter a posição inicial em θ inicial. Ou a posição final em θ final. Como eu faço essa conversão? Assim, ó. O θ, ele é exatamente o S dividido pelo R. Onde R é o nosso raio da circunferência, ok? E o ômega é exatamente a velocidade dividido pelo R. É a mesma coisa, né? Um é posição dividido por R, outra é velocidade dividido por R. Essas relações, elas são super importantes. Por quê? São elas que vão permitir você sair de um tipo de análise, que está associada à translação, para outro tipo de análise, que está associada à questão da rotação aqui do próprio movimento circular. Essas relações, elas são importantíssimas, ok? Além dessas relações, existem outras, que é a seguinte. Dentro do movimento retilíneo uniforme, nós temos a seguinte ideia. A velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT, correto? Só que isso se aplica para cá? Se aplica, mas não tem utilidade nenhuma, uma vez que a velocidade é constante e tudo mais. Até tem, mas a gente pode tirar daqui. Mas a ideia é a seguinte. Tá vendo essa fórmula aqui? A gente pode transformar ela para uma versão de rotação. Uma vez que aqui, movimento retilíneo uniforme, movimento circular uniforme. Se isso aqui faz parte do movimento retilíneo uniforme, então isso aqui deve ter uma versão para rotação. E como é que seria essa versão? No lugar de velocidade média, eu teria o quê? O ômega. No lugar de velocidade, eu tenho ômega. Então, o ômega, eu não preciso escrever média em si, né, já que a velocidade é constante. O ômega, ele vai ser, ao invés de eu colocar um ΔS, que é o quanto eu caminhei, na verdade, é o quanto eu rotacionei, o que seria Δθ, ao invés de S, é θ, sobre ΔT, certo? Uma coisa interessante é que se eu esperar um Δθ equivalente a uma volta completa, digamos, o cara está correndo, aí eu posso pegar só um θ, ele fazer meia pista. Aí se eu pego lá meia pista, eu vou ter um tempo para essa meia pista, certo? Eu calculo a velocidade média dele. Agora, se eu deixo ele fazer a pista completa, correto? Eu vou ter a pista completa e um tempo completo. E aí aparece uma questão interessante, porque se eu deixo ele fazer uma volta completa, o tempo que eu tenho corresponde a uma grandeza bem específica, que é o período. Quando o tempo equivale exatamente a uma volta completa, eu vou ter que, no lugar do tempo, eu vou ter o período. Tá, mas uma volta completa corresponde a quanto? Uma volta completa, um Δθ, equivalente a uma volta completa, ou seja, uma variação que vai. Ele começa aqui o início, ele vai e faz todo o percurso. Isso vai ser um Δθ de uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. Eu poderia colocar aqui 360, mas, lembrando, embora seja tentador trabalhar com grau por ser muito mais simples do que radiano, a gente tem que lembrar que o sistema internacional é radiano. Então, ao invés de colocar 360, o que eu vou colocar? Uma volta completa em radiano vale 2π, ok? Então, essa aqui é uma outra relação. Ômega pode ser dado por 2π sobre o período. Só para recapitular também das aulas antigas, a gente fez também que o período vezes a frequência é igual a 1. Dessa forma como está escrito, aparece em alguns livros, não é uma forma tão usual. A gente costuma escrever que o período é igual a 1 sobre frequência. Essa é uma forma mais usual. Existe também uma outra coisa muito importante, que a gente comentou pouco, por não ter muita aplicação agora, mas vai ser muito, muito importante no segundo e terceiro bimestre, que é a questão da aceleração. A gente falou que no movimento circular, enquanto o objeto está girando, a velocidade dele é constante. O valor da velocidade é constante, a velocidade não muda. Por isso que o movimento é circular uniforme de velocidade constante. Porém, no movimento circular uniforme, embora a velocidade seja constante, nós temos a presença de uma aceleração. Essa aceleração, se o objeto está aqui, ó, se movendo para cá, essa aceleração ela aponta para o centro da circunferência, sempre, que é a aceleração centrípeta,
ok? E existe uma fórmula bem específica para a aceleração centrípeta, que é dada por v² sobre r, tá? Essa expressão aqui, muitas das vezes, vai ser útil quando você tiver que estar transformando uma informação do tipo aceleração em velocidade, uma vez que quase tudo que você usa aqui, ó, você pode pegar a aceleração. Se você tem a aceleração e o raio da pista, você consegue achar a velocidade. Você achando a velocidade, você vem aqui, acha o ômega. Você achando o ômega, você consegue achar o período. Aí você achando o período, você acha a frequência. Achando a frequência, você acha tudo o resto. Então é uma cadeia de fórmulas, ok? Deixa eu apagar aqui para não confundir. É uma cadeia de fórmulas que vai linkando uma com a outra. E isso torna, muitas das vezes, a aceleração centrípeta é igual v² sobre r. Isso torna, muitas das vezes, um tanto que confuso. Então, dificuldade do movimento circular é você perceber e conseguir transitar entre a ideia de eu pedir coisas como velocidade, que é de translação, e também pedir coisas como ômega, que é de rotação, que está associado à velocidade angular. É você perceber que eu posso pedir uma aceleração dentro de uma coisa que tem velocidade constante, porque a aceleração centrípeta não muda a velocidade, mas ela existe, ok? É você perceber que algumas relações como ômega, eu posso escrever ela de diferentes maneiras por conta da presença de novas grandezas, certo? E eu diria que uma das relações mais importantes das que estão aqui no quadro é essa aqui, que vai estar em 3/4 questões que vocês resolverem de movimento circular, que é a conversão entre velocidade angular e velocidade de translação, que é aquele Vzinho que a gente já está acostumado a lidar desde o movimento retilíneo uniforme. Uma coisa importante também, que eu diria que torna o movimento circular uniforme um pouquinho chato, é a ideia de que o sistema internacional não é o grau, é o radiano. Então, sempre que você fizer a sua conta, você pode fazer a sua conta toda em grau. Você pode colocar aqui, ó, a posição inicial é 40 graus, a velocidade é 20 graus por segundo. E aí você faz toda a conta, acha a sua resposta final aqui, sua posição final vai estar em grau. Só que no final você vai ter que converter isso para radiano. Então, você pode trabalhar em grau, mas no final você converte para radiano. Tá bom? O que não pode acontecer é você colocar aqui, ó, a posição inicial é 40 graus. Aí a questão fala para você que a velocidade é 0,5 radianos por segundo. Note, se ele te deu a velocidade em radiano, você não pode colocar numa mesma fórmula alguma coisa com radiano e outra coisa em grau. Isso vai dar errado. Ou você trabalhar com todo mundo em radiano, radiano por segundo e radiano, ou você trabalhar com todo mundo em grau, grau por segundo e grau, ok? Bem, aqui está apresentado basicamente todas as principais fórmulas que vocês vão precisar dentro do nosso movimento circular uniforme. E com isso a gente termina basicamente o nosso primeiro bimestre, tá? Eu aconselho que vocês façam bastante questões do movimento circular uniforme para compreender. Embora, na minha visão, o movimento circular uniforme não seja tão cobrado no Enem, mas é muito, muito cobrado na maioria dos outros concursos, Colégio Naval, EA e por aí vai. Então, pessoal, a gente finaliza o primeiro bimestre. Eu vou trabalhar com exercício com vocês, vai ter alguns exercícios de Enem, de outros lugares, que vai estar aqui presente nessa playlist aí, conforme eu for postando, tá bom? Valeu!